partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 13 de agosto de 2020. Uma quinta-feira, né? Tô olhando aqui o céu pela minha janela, céu azul como sempre, com nuvens esparsas e o sol a postos ali tinindo já, né? Muito bem, isso tudo é o cenário que acolhe mais uma edição desse maravilhoso programa, Mudar para Viver Melhor, para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, né? Comigo, Sérgio Ramos. Bom dia, Wanderson Alves, tudo bom? Muito grato por estar aqui. Muito bem. Então, quando tudo parecer sem saída, quando você estiver assim, um pouco sem saber o que fazer, assiste os programas Mudar para Viver Melhor, porque lá certamente você vai encontrar alguma palavra, alguma frase, algum insight que possa fazer com que apareça aquela luzinha lá no fim do túnel para responder suas questões, né? O programa, na verdade, ele não esgota nenhum assunto, ele só traz os assuntos para que você possa ter aí uns caminhos para as suas pesquisas, tá certo? E, como sempre, esse programa ele preza pela boa informação. Nós estamos em campanha aberta contra a fake news, porque quando você... a informação é tão importante porque você decide baseado em informações, e quando essa informação é falsa, você vai tomar decisões erradas e vai ter os resultados que você não gostaria de ter. Então, essa semana passada, na quarta-feira, né, da semana passada, você pode procurar aí, tanto lá no YouTube, lá no nosso canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, ou aqui mesmo no meu perfil no Facebook e também na nossa página Mudar para Viver Melhor aqui no Facebook, né? Então, a semana passada eu falei sobre fake news, né? E tentando ali entender por que no Brasil as pessoas... No Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil aqui, porque a gente vive aqui, né? Os grupos, principalmente de WhatsApp, né? Recheado, eu não consigo, eu não abro nenhum vídeo, não abro nenhum áudio, porque são esses áudios as pessoas recebem não sei de onde e postam sem nenhum critério, sem nenhuma pesquisa, né? Mas o que me deixou, que me surpreendeu foi um resultado de uma pesquisa que foi feita em 2017. Isso não mudou de 2017 para cá. Por que não mudou? Porque as coisas continuam acontecendo como em 2017, né? Então, fizeram uma pergunta à Mozilla, que é uma empresa de internet, né? Fez uma pergunta sobre se, para todo mundo, né? Para todo mundo que eu digo, em vários países, se o Facebook era a internet, né? Se as pessoas entendiam o Facebook como a própria internet. E no Brasil, 55% da população, ou seja, mais da metade da população que tem acesso à internet acredita que o Facebook é a internet, né? E eu não sei como é que era o WhatsApp em 2017, mas eu sei que certamente ele está muito mais, né? Ele está muito mais na vida das pessoas do que em 2017. E também o WhatsApp, se fizer uma pergunta hoje, o que é a internet, muitas pessoas vão dizer que é o WhatsApp. Na verdade, não é. Não é o WhatsApp. As redes sociais são apenas serviços, plataformas que funcionam na internet. A internet é muito mais que isso. Bom dia, minha querida amiga
Mariuba, Antônia Normanda, obrigado por estar aqui, né? Então, essa questão é muito séria. Então, o povo acha que a internet se resume nas suas redes sociais. Então, tudo que é postado lá é a mais pura verdade e não é assim. Então, quando você... Ontem eu estava vendo o jornal Mirante, né, aqui do nosso estado, e foi linchado, foi feito um linchamento, né, de um rapaz, eu não sei bem onde que é a cidade. Eu não sei, não quero entrar no mérito se o rapaz era realmente culpado, ele foi culpado, acusado de roubo, né? Mas isso é crime, linchamento é crime. E como é que isso se forma rapidinho? Através das redes sociais, né? Então, cuidado quando você receber uma foto de alguém sendo acusado de um crime que você não sabe quem é, você não sabe quem postou, você não sabe qual é a intenção da pessoa que postou isso primeiro. E quando você coloca essa informação para andar no seu grupo, nessas coisas, você está também fazendo parte de um possível linchamento, né, se for o caso. O certo é que notícias falsas relacionadas a pessoas mexem com a reputação das pessoas, né? As pessoas têm filhos, têm parentes, então se você conhece a pessoa, dê a oportunidade da dúvida, ligue para ela, pergunte para ela antes de passar a informação, porque quando a gente passa a informação falsa dos outros sobre os outros, tudo é uma maravilha, mas até que aconteça uma informação falsa contra nós, né? E aí as coisas mudam de figura. Então, muito cuidado, muito cuidado. Antes de você passar uma informação para frente, procura na internet, que não é sua rede social. A internet, vai lá no Google. O Google é o maior buscador de informação que tem, né? Tem informação que não tem lá. Então, se você não conseguir a informação lá no Google, então não repassa, porque você tem dúvida, você não pode fazer isso. Principalmente agora em tempo de eleição, que o que mais se vê aí são acusações, né, aos políticos atuais, aquele negócio todo, e no final não tem nenhuma prova. E isso é crime, né? Isso é um crime. A sua liberdade de expressão, estamos nessa discussão porque existe um inquérito lá no STF, existe uma CPMI lá no Congresso Nacional, o debate está aberto com relação à liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão não tem direito absoluto, né? A liberdade de expressão, ela esbarra, né? O fim da liberdade de expressão são os crimes de calúnia, de difamação, de injúria e de ameaça, né? Isso está no Código Penal. Então, você pode falar o que você quiser. Esse é o seu direito, mas você está sujeito a responder pelas consequências das suas palavras, né? das suas opiniões, inclusive. Desde que crie essa sua opinião seja uma acusação, seja uma difamação, seja uma injúria, né? Então, muito cuidado com isso. Então, esse programa, ele preza pela verdade. Evidentemente que, como eu falo muito, é possível que eu fale alguma coisa aqui trocada, mas a intenção, e se você detectar algum erro, né, porventura, algum erro, você pode ligar para mim, o telefone é 984584783, ou então colocar aí nos comentários, olha, hoje você falou a informação errada, então eu tenho o dever de ir no programa seguinte, ou então mesmo no comentário, dar a informação certa e reconhecer que houve um erro, né? As notícias que chamam de apócrifas, porque elas não têm fonte, qualquer um pode fazer um meme, qualquer um pode fazer um texto, qualquer um pode fazer um vídeo, qualquer um pode fazer um áudio, né? Então, o que mais tem aí são textos falsos atribuídos a pessoas famosas, principalmente o Jabô, né?
o Jabbour, que é muito utilizado, os textos, textos atribuídos a ele, você acredita nisso, né? E aí depois você vê que ele está lá desmentindo, que não é nada disso. Então, muito cuidado com o que você repassa, porque enquanto você está repassando coisas dos outros, tudo bem, mas até que alguém resolva fazer o meme de você, tá bom? Então, combata a fake news. E como é que você faz isso? Não compartilhando as coisas que você não sabe de onde vem, né? Ou seja, não sabe de onde vem, que não tem... Você não fez a verificação na internet. Porque mesmo que tenha um link, porque nós estamos aí... o STF já fechou aí mais de 1000 perfis falsos, que parece perfis de notícias, mas não são notícias falsas. Sempre está por trás ali um grupo político ou um grupo de opinião, alguma coisa assim. Cuidado, porque você, na verdade, está sendo usado por essas pessoas para disseminar notícias falsas, né? Você não quer ser uma pessoa assim, não é verdade? Então, dito isso, vamos aqui para o nosso 13 de agosto no tempo, né? Então, você sabe que muitas coisas aconteceram hoje, quem sabe, o dia faz história, né? E daqui a algum tempo, no ano que vem, entra um evento que aconteceu no dia 13 de agosto de 2020, né? Então, isso quer dizer que no dia 13 de agosto de anos anteriores, houve evento, né? Houve eventos que realmente marcaram o mundo. Então, vamos ver aqui hoje alguns deles, né? Então, para os católicos, hoje é dia de São João Beckmans, né? Dia de São Porciano, dia de Santo Hipólito. Também hoje é dia do economista, então minhas homenagens aí a todos os economistas, né? Que cuidam aí da parte econômica do país, a parte financeira do país, né? Então, hoje é dia dos economistas. Também é dia dos encarcerados, né? Dia dos encarcerados porque um preso, quando você é preso, você está sob custódia do Estado, né? Então, tem lei para isso, tem a lei de execuções penais, tem a própria Constituição, tem os direitos humanos, tem tudo isso, porque os encarcerados, a pena que ele está pagando é ser retirado da sociedade, né? E só isso. Ele não pode ser torturado, tortura é crime, ele tem que ser tratado como preso de acordo com a lei, né? Então, quando você vê aí alguém dizendo que os presos têm que se ferrar, cuidado, porque você está no mesmo ambiente, você está no mesmo tempo que... né? E outra coisa, você pode dizer assim, mas eu nunca vou cometer um crime. Você sabia que não precisa necessariamente fazer isso, porque você pode, por exemplo, ser acusado de né? Ser acusado de sem ter cometido. Um exemplo disso são aí as pessoas cometendo crime, solicitando o auxílio emergencial, né? Com auxílio emergencial com o CPF de outras pessoas, né? Então, você está ali tranquilo, de repente chega aí uma carta da Receita Federal dizendo que você recebeu indevidamente os R$600 do auxílio emergencial em função da pandemia. Mas você não fez isso, mas alguém fez por você e você vai responder por isso, né? Assim como acontece isso, pode acontecer muitas outras coisas, né? Então, cuidado com seus pensamentos, porque eles podem voltar para você. Hoje também é Dia Mundial do Canhoto, né? Eu não sabia que tinha o Dia Mundial do Canhoto. Então, se você é canhoto, parabéns pelo seu dia aí, né? Então, no dia 13 de agosto de 1923, foi inaugurado o Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Por que eu estou falando isso? Porque o Hotel Copacabana Palace é um cartão postal, né? Era ali a referência de nobreza ali do
do Rio de Janeiro, que era a capital do país, né? Então o Copacabana Palace é um prédio histórico, né? Muitas histórias aconteceram ali, então até pela história do próprio dono, que depois morreu pobre, né? Então é uma referência arquitetônica, inclusive, aqui para o nosso país. É um prédio muito bonito, fica lá na praia de Copacabana. Hoje também, dia 13 de agosto de 1937, foi fundada a União Nacional dos Estudantes, a UNE, né? Então, aí a UNE foi fundada em 1937. Em 1940, dia 13 de agosto de 1940, na Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, tem início a Batalha da Inglaterra, com o bombardeio alemão no território inglês, né? A tentativa de aniquilar a força aérea inglesa não deu certo e os nazistas foram derrotados. Isso é histórico, né? Porque você aí é um estudante e precisa conhecer direitinho o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, dia 13, teve aí um evento muito importante na história da humanidade, né? Também em 1961, deixa eu ver aqui uma coisa. 1961, no dia 13 de agosto de 1961, foi em função da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, quando acabou a guerra, principalmente a União Soviética, que era a disputa ali ideológica, socialismo e capitalismo. Então, as duas potências eram os Estados Unidos e a União Soviética, e não tinha aquela guerra, né, como se conhece, mas teve aquela Guerra Fria, aquela tensão permanente, porque os dois países se armavam, né, se armavam para uma futura guerra. Então, ganhava em função de coleção de armamento, né, vamos dizer assim. Então, a União Soviética inventava uma bomba, os Estados Unidos aumentavam uma bomba mais potente. Então, a guerra era essa, a guerra armamentista, né? Então, na madrugada desse dia, inicia-se a construção do Muro de Berlim, né? Depois que terminou a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida porque a União Soviética fez parte dos aliados, e então dividiu a Alemanha, ficou a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental era a Alemanha comunista. E foi feito um muro, que esse muro foi derrubado em 1989 e deu aí o fim da União Soviética, né, que os países que ela tinha conquistado se tornaram independentes. Né? Também no dia 13 de agosto de 2004, houve a abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas, né? Então, esse ano, os Jogos Olímpicos eram para ser no Japão, mas em função da pandemia, os Jogos foram transferidos para 2021 e não se sabe se vai realmente acontecer, né? Com relação ainda às Olimpíadas, né? Então, em 2008, lá nas Olimpíadas de Pequim, o nadador Michael Phelps estabelece um novo recorde olímpico de medalhas de ouro arrecadadas por um atleta, 8 medalhas, né? Então, pesquise sobre o Michael Phelps. É uma potência, né? Eu vou me ater um pouco aqui ao Michael Phelps, porque esse programa ele tem aí o objetivo de incentivar você a conhecer histórias extraordinárias, né? Então, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de falar um pouco sobre Michael Phelps, né? Então, olha só. Aquele é um menino de 11 anos que nadava para liberar energia, se tornou um mito, não apenas do esporte, mas da humanidade. Olha só. O sucesso não veio, porém, de graça. Ele fala o seguinte, que ele treinou 365 dias por ano para a Olimpíada de 2008.
A maioria das pessoas não faz isso. Mas são essas coisas que nos fazem ter sucesso, contou o nadador, né? Então, quando você vê aí alguém fazendo sucesso, você não sabe, né? A medalha é só a pontinha do iceberg. A parte que o iceberg é 5% que é visível e 95% ela é imersa, porque é todo o trabalho para manter aquele pouquinho, aquela pontinha de gelo fora d'água, né? Então, ali atrás de uma medalha, vamos supor, se ele tivesse ganhado uma medalha já era muita coisa, 8 medalhas, então, é realmente um feito extraordinário. Ele quebrou o recorde de um alemão, né? Esqueci o nome dele, mas um alemão, ele ganhou 7 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. E o Michael Phelps, ele ganhou 8 medalhas numa Olimpíada só, quebrando o recorde. Então, o Michael Phelps, ele ganhou 6 medalhas de ouro na Olimpíada de 2016, que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ganhou 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas da Inglaterra, de Londres, né? E ganhou 8 em Pequim, mais 6 da de 2004, que eu não sei onde foi. Mas, para você ver aí, né? O cara faz coleção de quase 50 medalhas de Olimpíadas, fora as medalhas em campeonatos mundiais e pan-americanos, essas coisas todas. É um fenômeno. Então, pesquise sobre esse cara, né? É um fenômeno. Então, também, em 13 de agosto de 1774, nasceu o Hipólito da Costa, jornalista e patrono da Academia Brasileira de Letras, né? E também nasceu o grande gênio do suspense, né? Nasceu Alfred Hitchcock, né? Em 1899, cineasta britânico, morreu em 1980. Entre os filmes, né? Os 10 filmes considerados os melhores filmes de Alfred Hitchcock, está chegando o final de semana e, se você tiver tempo, está aqui 10 dicas de filmes para você passar aí a pandemia e também para você conhecer um pouco da obra desse homem extraordinário. Então, o filme mais conhecido dele é o Psicose, né? Psicose, Um Corpo que Cai, Interlúdio, Intriga Internacional, Os 39 Degraus, Os Pássaros, A Sombra de uma Dúvida, A Dama Oculta, Janela Indiscreta e Pacto Sinistro. Isso são alguns filmes considerados os 10 filmes, os melhores filmes de Alfred Hitchcock. Então, muitos desses filmes estão gratuitamente lá no YouTube. Então, quando você estiver fazendo nada, ao invés de estar passando informação falsa aí, alimentando fake news, vai assistir um filme do Alfred Hitchcock. Vai pesquisar sobre o Michael Phelps, você vai ter muito mais a aprender do que fazendo essas coisas. Também é aniversário do cantor, né, Beto Guedes, violonista, cantor e compositor brasileiro. Bom, Beto Guedes. E também é a data de falecimento do escritor britânico H.G. Wells, né? Ele morreu em 1946. Mas esse cara é incrível porque praticamente tudo que ele escreveu virou filme, né? Virou filme. Então, eu não li os livros dele, mas já assisti vários filmes. Então, é claro, nós não vamos ter tempo de ler todas essas coisas, mas assistir ao filme é possível, né? Então ele escreveu A Máquina do Tempo, virou filme. Escreveu A Ilha do Dr. Moreau, também virou filme. Escreveu A Guerra dos Mundos, virou filme. Escreveu O Homem Invisível, virou filme. E tem mais, só eu peguei esses aqui. Escreveu também Uma Breve História do Mundo e o DVD Daqui a 100 Anos. Então é um cara que tem uma vasta literatura, né? Procura aí na internet sobre H.G. Wells, escritor britânico, né? Para você conhecer a obra dele. Então, como eu sempre faço aqui,
dividido o programa em dias e tal. Naturalmente ele foi se estabelecendo. Na segunda-feira a gente fala sobre Covid-19. Na terça a gente traz aí um assunto mais leve. Na quarta a gente fala aí sobre fake news, alguma coisa assim. Na quinta eu estava falando sobre política, né? Então hoje eu ia falar sobre as responsabilidades de um vereador, né? Já que nós estamos aí na época de eleição e eu vejo aí nos grupos que as pessoas parece que não sabem exatamente o que um vereador faz. Então ele vota pelos motivos totalmente alheios à real atividade da pessoa lá. Então a pessoa ajuda, faz algum serviço social, então ele fica conhecido por causa de serviço. Então você vota nele por causa desse serviço social. Mas a responsabilidade do vereador não é fazer serviço social. A responsabilidade do vereador é fazer projetos de lei para melhorar a vida da sociedade como um todo e também fiscalizar o prefeito, o executivo de modo geral. Então, para ficar aqui, porque tem mais coisas. Então, você que está aí prestes a levar o seu voto para o seu vereador, então você tem que saber dessas informações, né? E saber que você admira essa pessoa pelo motivo que não são os motivos pelos quais ele deve ser vereador, tá? E que isso fique muito claro. Então nós vamos, na semana que vem, eu vou quebrar de novo aí essa rotina, mas acho que na quarta-feira nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas hoje, e por que eu estava tudo preparado aqui? Só que tem uma coisa que está incomodando pra caramba, que é você viu aí aquela questão do George Floyd, né? Lá nos Estados Unidos, o negro que morreu asfixiado porque um policial branco, né, pisou ali no pescoço dele. E aquilo virou ganhou o mundo e tal, e foi aí quase um mês de manifestação, aquelas coisas todas. E então a sociedade americana tem um histórico aí de escravidão, aquele negócio todo, e as coisas continuam assim, né? Principalmente depois do Donald Trump, que o Donald Trump ele é racista, né? Então, acredita-se que influenciado pelos pensamentos do presidente, né? E aqui também, surpreendentemente, você, de repente, todos os dias praticamente tem aí uma notícia de policiais colocando o pé também no pescoço de negros aqui no nosso país, né? Inclusive teve um caso de uma mulher, né, que é uma covardia incrível. O cara inclusive coloca o pé e levanta o outro, colocando todo o seu peso em cima. A mulher não morreu, né? Então a polícia tá atirando para matar. E isso, cara, isso não é assim. A polícia não é para matar ninguém. A polícia é para prender, né? Então, evidentemente que não é a polícia de modo geral, alguns policiais, mas que acaba atingindo ali a corporação, né? Como é que você vai saber agora se aquele policial é um bom policial ou é um policial bandido? Né? Porque também tem essas coisas, não é só político que é bandido, não, né? Todas as profissões têm os maus elementos ali que coloca em xeque a confiança com a instituição. Então, agora, aí tem com relação à pandemia, né, quando o presidente nega a Covid-19, quando ele é contra o isolamento, quando ele é contra as medidas de prevenção, ele está expondo as pessoas que são os mais pobres, né? Porque já tem uma estatística que a maioria das pessoas que morrem por Covid são negras e pobres, né? Por quê? Porque os negros são os mais pobres, eles vivem, né,
eles vivem em locais inadequados, onde uma doença dessas prolifera com mais facilidade, né? É uma doença que foi trazida por ricos, mas os ricos têm a sua própria estrutura para resolver os seus problemas de saúde. O presidente é o homem que tem o maior aparato de saúde, que é uma covardia também, né? Então, enquanto eu tenho aqui o direito a toda uma estrutura de assistência médica, eu digo para as outras pessoas que não têm essa opção a saírem, a negar uma doença tão grave quanto essa. E é claro que isso tem reflexo, né? Isso tem reflexo que se você incentiva o povo a sair, você está incentivando que o povo se exponha, que o povo se contamine e que o povo morra. Essa que é a verdade. Essa questão do genocídio aí procede, tá bom? Então, existe o preconceito, ficou escancarado, né? Ontem parece que teve um caso de um jovem foi trocar um relógio numa loja e ele foi lá abordado por 2 policiais, acabou também em gravata. Quer dizer, é um negócio assim que virou rotina, né? Virou rotina e o povo está parado, Mas agora aconteceu algo mais extraordinário de nojento, né? Que foi uma juíza que citou a raça do réu para agravar a pena dele, né? Então está lá escrito na sentença mais de uma vez que por causa da raça dele ele era um criminoso, né? Então eu li agora de manhã, antes de me posicionar aqui para fazer o programa, eu li aqui um texto muito bom do jornalista Reinaldo Azevedo, que é um defensor disso, né? Então eu vou ler aqui esse texto dele que dá ali um balanço sobre essa coisa, sobre a questão da discriminação racial aqui no Brasil, que está ficando um negócio assim muito sério, que tem que ser combatido, né? Muito bem, ele começa o texto assim, o do jornalista Reinaldo Azevedo, do programa O É da Coisa. Inclusive, eu convido vocês a assistir os seus programas lá no YouTube, O É da Coisa, né? E você pode assistir ao vivo pelo YouTube, ou então pela Band News, né? A partir das 18 horas, tá certo? Mas você pode fazê-lo agora, logo depois que terminar, não sabe agora não. Depois de terminar de assistir esse programa, você vai lá no YouTube, procura Reinaldo Azevedo, É da Coisa, e assiste um programa desse cara. Né? Assiste o de ontem foi muito bacana. Então ele começa o texto assim: a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas, seus encantamentos, e suflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem o dia seguinte. É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte, né? Então o texto que eu acabei de ler é de autoria do que ele chama de gigantesco Joaquim Nabuco, que era um abolicionista, né? Que está no livro Minha Formação. Então, o Joaquim Nabuco, ele reconhece que a formação dele, né, ele viveu lá no início do século, que a escravidão era uma coisa natural, né? Então, a naturalidade da escravidão fez parte da formação como cidadão do Joaquim Nabuco. E ele escreveu isso no livro dele. E isso continua aqui tão vivo como naquela época, né?
Bom dia, minha querida amiga Gorete. Obrigado por estar aqui, né? Então, trata-se de uma verdade aterradora e profunda, né? Então, o preconceito racial é estrutural, está na própria formação do brasileiro, né? Então, Joaquim Nabuco aborda como se nota a naturalização da escravidão entre nós, como se fosse um traço da nossa identidade, né? Quando você como a escravidão era um negócio muito natural, e como ele falou ontem, né, mesmo com a abolição, com a liberdade, os negros não tinham, né, mesmo livre, eles continuaram à margem da sociedade, porque havia leis que o proibiam de fazer muitas coisas, como nos Estados Unidos, que não podia pegar ônibus, não podia andar na mesma calçada, essas coisas todas. E aqui no Brasil também teve isso, né? E continua isso. Mesmo com as leis mudando, o arcabouço legal está correto, mas a tradição, né? O tratamento informal não mudou muita coisa. E por que está acontecendo isso em pleno 2020? O que aconteceu para que esse tipo de atitude volte com tanta força assim, né? Na verdade, ele sempre existiu, só que ele estava um pouco contido. Então, o que encorajou as pessoas a se revelar desse jeito, né? Outra coisa também, policiais, né? Tem vídeos aí de policiais sendo humilhados. O próprio o guarda municipal que está cuidando ali das regras da pandemia também foi humilhado por um desembargador, né? Então, muito estranho tudo isso. E por que está acontecendo isso? Ele vai dar aqui uma pista, né, para você entender, né? Então, saiu uma matéria na Folha, né? Olha só, que é aquele negócio que eu falei antes, a sentença de uma juíza do Paraná. A raça foi uma das características usadas para associar um homem a um grupo criminoso em Curitiba. Nas palavras da juíza Inês Marchalek Zarpelon, o réu Natan Vieira da Paz, um homem negro de 48 anos, seguramente integrava a organização em razão da sua raça, né? Então a juíza escreveu isso. E não dá nem para dizer que foi em momentos de forte emoção, porque um juiz, quando ele toma uma decisão, ele está lá solitário, escrevendo conscientemente, tudo direitinho ali, faz pesquisas, né? Então, não é uma coisa assim que saiu sem querer, né? Uma sentença não sai sem querer. Uma sentença, ela é pensada nos mínimos detalhes, né? A frase foi repetida em 3 partes da sentença de 115 páginas da primeira vara criminal de Curitiba. A decisão é do dia 19 de junho, mas ganhou repercussão com a revolta da advogada do réu, Teise Pozobon, que compartilhou a sentença nas redes sociais. Após o impacto do caso, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná informou em nota à Folha que instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos. Natan, cujo apelido é Neguinho, como detalha a própria sentença, foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão, em regime fechado, além de multa por roubos e furtos praticados em organização criminosa. Ele pode recorrer da condenação à liberdade, né? Seguramente integrante do grupo criminoso em razão da raça, escreveu a magistrada. Na sequência, ela afirmou que o grupo criminoso que integrava ele e os demais réus causavam o desassossego e a desesperança da população, fator que deveria ser considerado para valorar negativamente as condutas. Então, olha só, a questão não é da condenação. Ninguém está falando aqui, nem o Reinaldo, muito menos eu,
está dizendo, está aqui, dizendo, entrando no mérito do crime, né? Ninguém está dizendo aqui que o Natan cometeu realmente os crimes. A questão não é essa. Se a magistrada não tivesse escrito que ele era o criminoso porque é negro, isso não estaríamos falando disso aqui. Porque não tem discussão. Não tem discussão. Então, você tem que ser preso não porque você é branco, não porque você é preto, não porque você é mulher, não porque você é anão, não porque você é amarelo. Não é a sua... não, você não pode ser preso pelo que você é. Você tem que ser julgado pelas suas ações, né? Então, você não pode dizer na questão da liberdade, porque fulano é branco tem que ficar livre, então o outro, porque é preto, o negro tem que ficar preso. Isso não funciona. O feminicídio, né, que é uma outra lei, que, como eu falei outro dia, que toda vez que um país institui uma nova lei, quer dizer que a sociedade está ruim, está doente, né? Então, quando o Congresso Nacional tem que votar uma lei contra crimes contra mulheres só porque são mulheres, então a sociedade está com problema, né? Está com problema. Quando é necessário colocar no Código Penal, no Estado de Direito, né, no arcabouço legal, que humilhar as pessoas pela sua condição, ou a sua condição social, ou porque é portador de alguma deficiência, esse negócio todo, isso é crime, porque nós não podemos ser julgados pelo que nós somos, não é verdade? Então essa juíza fez isso, a cor do Natan fez com que ela agravasse a pena, né? Então, bom, isso quer dizer o seguinte: se fosse um réu branco, ele não teria sido agravado a pena. Olha, eu não sou um militante, eu não sou militante da causa, né? Mas olha, esse negócio para mim trazer isso aqui é porque as coisas realmente começaram a me incomodar, né? Eu não, particularmente não sofro nenhuma, mas só que quando você começa a ver tudo isso acontecendo e achar que nunca isso vai acontecer com você, aí é problema. E eu tô aqui no rádio, né? Eu me espontaneamente decidi trazer informações, né, para vocês. Então, essa é uma informação relevante. Eu não sei quem é o autor, mas tem assim: primeiro foram fulano de tal, mas como eu não era isso, não liguei. Uma alusão ao nazista, né? Primeiro foi os comunistas. Como eu sou comunista, então eu não liguei. Depois levaram os negros. Como eu não sou negro, então também não liguei. Depois levaram os católicos. O poema não é mais assim, mas não é exatamente isso, mas é só para você entender como é que é. Então, primeiro foi, por enquanto, está sendo esses negros, os negros lá do Paraná, lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, lá não sei de onde. Mas uma hora pode ser eu, pode ser você, pode ser aqui em Tutóia. É só que essas coisas passem como naturalidade, como escreveu o Joaquim Nabuco lá no início do século passado. Se você achar isso natural, uma hora todo mundo, as pessoas vão se encorajando a fazer essas coisas. Daqui a pouco você não tem mais controle, né? Muito bem. A juíza, a magistrada, via Associação dos Magistrados no Paraná, a juíza divulgou uma nota em que pede desculpas pelo ocorrido, mas afirma que a frase foi retirada de um contexto maior e que a cor da pele do réu não foi levada em consideração para condená-lo, né? Não tem contexto maior. Ali está muito claro
ela disse que o rapaz era criminoso em função da sua raça. Então, aqui é só conversa. Muito bem. Isso foi o que saiu na Folha de São Paulo. Aí volta aqui o texto do jornalista Reinaldo Azevedo. Ele fala assim: é o fim da picada a juíza em questão se manifestar via Associação dos Magistrados do Paraná. Na hora de dar a sentença e escrever a barbaridade que escreveu, ela o faz por conta própria, segundo os critérios olímpicos de que dispõe o juiz. E nem me oponho a eles, alicerçados na vitaliciedade, na inamovibilidade, na irredutibilidade dos salários. Ele está dizendo o seguinte, que o juiz tem um aparato jurídico que lhe ampara nas suas decisões. Então, um juiz não pode ser tirado do emprego, não pode deixar de ser juiz por causa de uma decisão, não pode ser removível, esse juiz daqui, vamos tirar ele daqui, transferi-lo por causa de uma decisão, e nem pode ter irredutibilidade de salário em função da decisão. Mas quando o juiz comete um crime desse, aí as coisas têm que ser revistas, porque isso é crime de discriminação racial, crime racial. Né? Continuando aqui o texto do Reinaldo Azevedo. Quando, no entanto, algo dá errado, aí se apela ao ente sindical. Né? Ele está criticando aqui que a juíza ela não se desculpou em nome da sua própria pessoa. Ela usou um sindicato para, por via desse sindicato, soltar nota. Né? Muito bem. Aí ele pergunta assim, quando isso acaba? Quando é que isso vai acabar? Aí ele fala também, quando o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, simplesmente aposentar compulsoriamente um juiz que escreva algo dessa natureza. E quando, finalmente, a discriminação contra o negro ganhar o justo status de que goza, por exemplo, a discriminação contra judeus. Reitero, justo status. Antes de falar aqui sobre os judeus, olha só, o que não falta no Brasil são exemplos de discriminação racial contra advogados. Então, o juiz trata os advogados, né, alguns juízes, claro, né, também estou generalizando aqui. Então, há casos de juízes que tratam mal as pessoas por causa da sua cor. Agora, imagine um réu. E aí a OAB, ela faz desagravo, a comissão, né, a comissão de prerrogativas vai fazer desagravo, entra com processo na CNJ, tudo direitinho. Mas o Natan, ele é um réu, é um criminoso, não por causa da sua cor, um criminoso porque é um criminoso. Né? Esse não tem. Muito bem, então o Reinaldo Azevedo ele diz o seguinte, que um juiz, para dar exemplo, um juiz que faz isso, que escreve uma coisa dessa, ele deveria ser aposentado. Né? O juiz, quando comete um crime, ele não é demitido. Ele não é demitido por justa causa como a maioria dos trabalhadores da rede privada. Não. O juiz é aposentado. A pena do juiz é a aposentadoria. Se for um crime muito grave, um crime penal, aí se for o caso ele vai para a cadeia. Mas, no geral, esse tipo de crime aqui não vai para a cadeia. Então é só aposentadoria mesmo. Só que ele vai com todo o salário dele, ou o salário proporcional. Então, quando você comete um crime, um magistrado, na verdade, acaba ganhando um prêmio, né? Então, eu não sou contra isso, tem que ver isso direitinho. Mas ele tem essas prerrogativas, ele tem esses direitos. Né? Então, eu também concordo que, até para dar exemplo, se um juiz pode fazer isso, por que eu não posso fazer? Se o juiz escreve isso numa sentença, um juiz lá do Paraná escreve isso, por que um outro juiz de qualquer outro lugar não pode fazer o mesmo? Já que ele falou e não aconteceu nada, então vamos fazer também.
É a questão do mau exemplo, né? Ontem eu falei sobre isso, o entusiasmo, a alegria contagia, a coisa boa contagia, mas a coisa ruim também contagia, né? Deu o exemplo de lixamento. Aquele um fala para o outro fala para o outro, ele rapidamente se junta aquele monte de gente para matar uma pessoa. Então, o contágio também ele se faz pelo lado ruim das coisas, né? Muito bem, agora vamos aqui. O Reinaldo defende que quando finalmente a discriminação contra o negro ganhar o justo status de que goza, por exemplo, discriminação contra os judeus, né? Já houve casos no governo Bolsonaro de alguns ministros, né? Um ministro caiu, inclusive, né? Porque ele citou frases inteiras num vídeo institucional da presidência da República. E esse cara a imprensa, né? A comunidade judaica, ela é muito vigilante com relação a isso. Então, todo mundo se manifestou e o presidente da República tirou esse cara de lá. Porque ele fez menção contra o antissemitismo, né? Praticou o antissemitismo. Então, por quê? Porque os judeus foram os mais perseguidos no século passado, desde o início do século, mas que ficou muito mais evidente ali em função do nazismo, né? O Hitler era um odiador de judeus. O livro dele, Minha Vida, fala disso, né? É um livro terrível, né? É proibido em alguns lugares, parece que é proibido no Brasil também. Muito bem, o fato é que quando acontece isso, né, existe uma comoção muito grande. Então, o Reinaldo Azevedo está falando o seguinte, que essa é a atitude correta dos demais judeus para defender isso, para nunca mais se naturalizar, tornar comum o antissemitismo. Mas isso não acontece com relação aos negros, né? Então, o juiz faz isso, o policial pisa no pescoço daquela senhora e muitos outros casos, e aí não se sabe, né? O cara é só afastado às vezes. Nos Estados Unidos mesmo, o cara estava em liberdade. O movimento da população foi que levou os caras à prisão, né? A prisão preventiva, aquelas coisas todas. Então, porque se deixar, vai ficando comum, né? Então, alguém duvida que a Associação de Magistrados jamais poria o sindicato a serviço de um juiz que praticasse antissemitismo numa sentença? Ele está falando o seguinte, vamos supor que ao invés do negro Natan fosse um judeu. Se ele dissesse que o Natan fosse criminoso porque fosse judeu. Ele está dizendo o seguinte, se a juíza tivesse dito isso, talvez ela realmente perdesse o cargo, ela realmente fosse aposentada, né? Está dizendo isso. Porque a pressão ia ser muito grande. A pressão ia ser muito grande. Tem muitos judeus, o Luiz Fux é judeu, né? Então tem muita gente aí com poder, que são judeus, que também ajuda a defender o antissemitismo. Mas cadê os defensores dos negros? Não tem com essa mesma força que tem os defensores do antissemitismo. É isso que o jornalista está escrevendo aqui. Então ele está dizendo aqui, só para recuperar, ele está dizendo, se a juíza tivesse relacionado a condição de judeu ao criminoso Natan, pelo menos é o que sentenciou a juíza, né? A juíza disse que ele é um criminoso, então a repercussão, segundo ele, seria muito maior de que com o Natan, independente se ele fosse criminoso ou não. Né? Então, a partir do dia 10 de setembro, o STF e o Conselho Nacional de Justiça passarão a ser ocupados por um judeu, né?
Por exemplo, Luiz Fux, sim, já houve o negro lá, o Joaquim Barbosa, mas se tratou de uma exceção, não de uma regra de coisa corriqueira. Aí vamos voltar ao Joaquim Nabuco, autor do texto inicial. Correto é justamente o antissemitismo causa repugnância numa larga maioria, inclusive numa larga maioria que ainda vê com naturalidade a discriminação contra os negros. Então, ele está dizendo que você é capaz, né, de se dignar contra a discriminação a judeus, que é o meu caso, né? Mas que muitas pessoas se revoltam com isso, mas muitas pessoas não se revoltam com a discriminação contra os negros. Porque, segundo Joaquim Nabuco, isso está na nossa formação, é uma coisa natural. Então você comete um crime racial como se estivesse dando bom dia, ou dizendo que hoje é quinta-feira, né? Para usar uma expressão do próprio jornalista. Afinal, como quer Joaquim Nabuco, a escravidão povoou nossa natureza virgem como se fosse uma religião natural e viva, com os seus mitos, suas legendas e seus encantamentos, né? E desgraçadamente ofender um negro parece não ter a mesma gravidade de ofender um judeu. Que ele está fazendo esse paralelo aí. Ele está dizendo que os negros têm que ser defendidos como são defendidos os judeus. O antissemitismo, a discriminação racial tem que ser defendida, mas tanto quanto se defende o antissemitismo. A homofobia, a mulher, tudo isso não é uma questão só do negro, né? Qualquer manifestação contrária, né, a uma pessoa pela condição humana dela tem que ser combatida, né? Se você entender direitinho como é que os alemães foram engabelados a aceitar que judeus, negros, comunistas e outras religiões e outros tipos de pessoas fossem simplesmente eliminados, né? Então procure um pouco como foi esse processo, né? Como esse processo. Parece que no Facebook eu tinha uma coleção disso, né? Ficou lá em Porto Velho, mas tem um vídeo chamado Arquitetura da Destruição, que é um filme que conta ali como foi toda a questão da propaganda, né? Toda a questão da propaganda para convencer. Foi um processo, né? Não foi assim, começou, né? Foi ali um fato de humilhação continuada e até ficar natural, né? Mas teve um processo muito, muito interessante lá, incluindo as artes, aquele negócio todo, comparações, né? Então, a referência era o ariano. Então, qualquer pessoa que não se parecesse com aquele modelo podia ser descartado. Então, isso começou assim, né? Exposição de arte, aquele negócio todo, filmes, etc. Caricaturas, textos, músicas, essas coisas. E aí você vai minando, daqui a pouco fica muito natural, né? Isso, assim como era a escravidão naquela época, né? E que o Joaquim Nabuco disse que continua muito natural na nossa formação, né? Muito bem. E ele lembra aqui, ele fala assim: o segredo de aborrecer é dizer tudo. Lembro que Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, disparou a seguinte barbaridade: eu fui no Quilombo. Quilombo são povoados, né, habitados por negros. Geralmente, Quilombo era onde, se eu não me engano, era o nome dos locais onde os negros fugitivos ficavam. O Quilombo de Zumbi, né? O Zumbi foi um revolucionário com relação a isso,
Então, os escravos fugiam e criavam ali aquela comunidade chamava de quilombo. Então, o Bolsonaro foi no quilombo. O afrodescendente, e ele falou, eu fui no quilombo, palavras do Bolsonaro, abre aspas, eu fui no quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar ele serve mais. Então, presidente, porque arroba é uma medida usada para pesar gado. Né? Cada uma arroba equivale a 15 quilos. Então, o presidente da República, né, em campanha eleitoral, se ele falou isso em campanha, ele certamente não mudou a sua concepção. Né? Ele disse, eu fui no quilombo, o afrodescendente mais leve de lá pesava 7 arrobas. Né? Não fazem nada e acho que nem para procriar ele serve mais. E prosseguiu. Alguém já viu um japonês pedindo esmola? É uma raça que tem vergonha na cara. Porque a maioria das pessoas que pedem esmola são negras ou pardas. Está dizendo aqui que o negro não tem vergonha na cara, já que o japonês não pede e tem vergonha na cara. Palavras do atual presidente. Né? Então, se o presidente fala isso e não acontece nada, se o presidente fala, muitas pessoas entendem também que tem direito de fazer a mesma coisa, certo? Então, muito triste tudo isso, muito triste tudo. E olha só onde foi que ele falou isso. Ele falou, foi aplaudido com entusiasmo, estava na Hebraica do Rio, um clube judaico. Né? Então, os judeus, no caso aqui, a crítica é assim, o presidente falou essas coisas sobre negros lá numa comunidade judaica, que quando descobre algum ato de antissemitismo, ela é recorrente. Então, ela combate o antissemitismo e aceita a discriminação racial. Né? É um paradoxo aí que tem que ser resolvido. Então, para encerrar, o nosso tempo já estourou de novo, nossa, como passa rápido. Então, essa é a mensagem aí, e para você ficar sabendo do que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo. E é bom que a gente fique alerta com relação a essas coisas, porque se isso se disseminar como está aparecendo assim, então nós podemos, qualquer hora, sofrer as mesmas, né, os mesmos crimes que estão acontecendo aí país afora. Né? E geralmente, quando a pessoa que tem que ocupa o cargo mais importante do país é conivente com isso, então existe um apoio tácito aí para que outras pessoas façam isso. Então o juiz também faz, o desembargador faz, o policial faz, o cara branco que tem dinheiro faz. Né? Todo mundo faz. Daqui a pouco já não se tem mais controle sobre isso. Certo? E aí o presidente foi denunciado e o STF recusou a denúncia contra ele por racismo. Né? Então, para encerrar, ele diz, chegou a hora do negro brasileiro ser tratado como judeu. Então, esse texto, vou reiterar, é do jornalista Reinaldo Azevedo, que é o âncora do programa O É da Coisa. Então, eu sugiro que vá lá no YouTube e procure Reinaldo Azevedo, O É da Coisa, e assista lá os programas desse cara. Tá certo? Então, acabou. Espero que o tema é muito pesado, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui cumprindo uma obrigação de levar a informação para você refletir. Certo? Seja branco, seja negro, amarelo, mestiço, o que for, vale a reflexão, porque isso tem a ver com a qualidade da nossa sociedade, né? Com a qualidade da nossa sociedade. Então, muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo... Vamos falar de... amanhã nós vamos falar sobre o assunto que era hoje, sobre as atividades de um vereador e da Câmara Municipal, ok? Então, muito bom dia e até amanhã.
Programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos, pela Dunasmar 87,9 FM.